Descanse, mas não desista. Descanse, mas não desanime. Descanse, mas não procure solução fora do Senhor teu Deus. Hoje o meu coração arde. E o que eu quero dizer para você é que algo que Jesus já disse há muito tempo. Aquele que tem fé é invencível. Aquele que tem fé neste Deus que age com poder, com misericórdia, nada nem ninguém o pode abater. É uma cidade fortificada, é uma muralha. Por isso hoje vai pedindo ao Senhor que aumente a sua fé. Porque assim o Senhor faz de ti alguém invencível. Invencível. Não é Ele que diz, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Hoje nós estamos na primeira leitura diante de um rei que está apavorado, angustiado e aflito. Talvez eu tenha descrito algo que você está sentindo hoje também. Esse rei está em desespero porque 2 grandes inimigos se levantaram contra ele. E ele não enxerga uma saída. O seu povo vai perecer a fio da espada. Mas o Senhor envia um profeta a este rei, que diz em nome do Senhor, cuidado, tenha prudência, seja vigilante, mas fique calmo. Fique calmo e não tenha medo, porque eles não prevalecerão contra ti. E disse mais, se não crerdes, vós não vos mantereis firmes. Essa é a palavra do Senhor para mim hoje e para você. Eu sei que os inimigos são muitos, eu sei que muitas forças contrárias se abatem contra você, contra a sua caminhada, contra a sua família, contra os seus projetos, mas seja prudente, tenha cuidado, seja vigilante, mas fique calmo e não tenha medo, porque os inimigos não prevalecerão. Mas sabe qual o problema? Este rei. Essa leitura está no livro do profeta Isaías. O rei Acais não acreditou. E foi em busca de outras soluções. Andou por outros caminhos, abandonando-se, desviando do caminho do Senhor. E por isso, dias terríveis vieram sobre ele e sobre aquele povo. Porque ele não acreditou na palavra do Senhor. Aquele rei e o seu povo sofreram então as consequências da sua falta de fé. Quantas vezes Jesus falou isso ao longo do seu evangelho? Filho, filha, vá em paz, porque a tua fé te salvou. Seja feito conforme a tua fé, porque ali havia fé suficiente para realizar muitos milagres. Ou do contrário, como em Nazaré, na Galileia, ele não pôde realizar muitos milagres porque ele diz, porque aquele povo não tinha fé. É condição, a confiança em Deus. Não se trata apenas de crer em Deus, acreditar que Deus existe, mas de confiar nele, na sua providência, na sua assistência, no seu amor. Mesmo quando tudo me pareça contrário, mesmo quando eu não consiga enxergar nada com os meus olhos humanos como este rei, mas eu sou levada a enxergar na fé. Por isso que uma pessoa que tem fé, ela é invencível, porque ela sabe que ela verá o cumprimento da promessa. Porque quem prometeu foi Deus. Quem prometeu a vitória foi Deus. E mesmo que humanamente eu não consiga enxergar a solução, mas eu sei que Deus prometeu que me traria a vitória e eu esperarei nele. É o que nós vemos em Isaías no capítulo 40. Até mesmo os jovens se cansam, tropeçam. Mas aqueles que põem no Senhor a sua esperança, revigoram as suas forças. Esses voam como águias, correm sem se cansar. É palavra de Deus. Gente, nós temos um grande tesouro, há um tesouro aí na sua casa que se chama Sagrada Escritura. E esse grande tesouro muitas vezes está guardado, encaixotado. Mas é o grande tesouro aqueles que começam a fazer a experiência da palavra de Deus diária, como nós estamos fazendo aqui. Se tornam homens e mulheres invencíveis. Não importa o tamanho do inimigo, não importa a força contrária que se abata, não importa
O vírus que se levanta contra nós, não importa o que vem contra nós, porque o meu Deus, um Deus que me fez promessas, Ele é maior que tudo e Ele cumpre a sua promessa. Na primeira leitura, nós estamos diante de um Deus que prometeu, né? Por meio do profeta Isaías. Nós temos aqui a promessa: uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. E nós vamos mergulhar dentro do Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 1, e vamos enxergar exatamente o cumprimento da promessa. Na Virgem Maria, nós encontramos então o cumprimento desta promessa, contemplamos o Emanuel, Deus conosco. Vamos rezar? Porque o Senhor hoje deseja trazer a libertação do medo, a libertação desta ansiedade, a libertação de todo o mal que se abate contra você, porque não há mal que possa resistir diante da palavra de Deus. Não é? Você conhece alguém que se sente inseguro, temeroso, olha para o futuro sem esperança, sem perspectiva? Não. E eu digo para você, sim, busque, né, toda assistência que é possível, né? Hoje quantas terapias, mas eu digo para você, de nada adiantará qualquer outro recurso, né, se você não fizer essa experiência profunda com Deus. Porque vencemos o inimigo e logo outro se levanta e outro se levanta. Então é aqui onde você é fortalecido. É aqui. E sabe algo interessante que eu não falei para você do rei Acais? Ele deixou a aliança com o Senhor e foi em busca de alianças humanas. Foi em busca da Síria, que pudesse vir em sua defesa contra aqueles outros povos que queriam dominá-lo. E olha, gente, como é difícil quando nos desviamos do caminho do Senhor. Sabe o que aconteceu? O próprio rei assírio, a quem ele pediu ajuda, veio sobre o reino de Judá, veio sobre Acais e dominou. E o oprimiu. Quantas vezes estamos pedindo ajuda nos lugares errados? O nosso socorro, a nossa proteção está no nome do Senhor. Quantas pessoas que hoje não veem outra saída, outra solução, outro recurso, senão na ciência, na tecnologia, no homem por si só. Todos planos fracassados, porque o nosso refúgio, a nossa proteção, a nossa segurança está no nome do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. Essa é a segurança, essa é a proteção. Esse é o refúgio seguro. Vamos rezar porque nós encontramos no Evangelho, ao contrário do rei Acais, aquela que acreditou na promessa. Aquela em cujo ventre, em cujo seio, a promessa encontrou seu pleno cumprimento. E por isso pôde contemplar a glória de Deus, a maravilha de Deus, o encanto de Deus. Isso acontecerá com você, se você acolher a palavra com fé. Se você acolher o projeto de Deus com fé. Muitos que procuram e dizem, não é? Mas, irmã Maria Raquel, eu só queria uma vida feliz. Eu só queria a realização, não é, destes sonhos. Filho, filha, esse é exatamente o desejo de Deus sobre você, sua felicidade, sua realização, essa plenitude no coração. Esse é exatamente o desejo que Deus tem sobre você. Para de fazer as coisas sozinho, sozinha. Você não precisa fazer assim, porque você tem um Deus que caminha, o Emanuel, o Deus conosco. É Deus que quer ir à frente, é Deus que vai guiando, é Deus que vai apontando o caminho. Por isso vamos rezar e receber essa palavra com muita fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, versículos do 26 ao 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Maria acolheu a palavra do anjo com fé. Maria acreditou, confiou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Maria é a mãe do Salvador, né? A predileta, a escolhida por Deus. Mas Maria sofreu? Sofreu. Maria enfrentou o seu Calvário? Sim. Maria teve o seu coração transpassado pela dor? Sim. Mas venceu. Experimentou a alegria da ressurreição. Por que eu fiz essas perguntas para você? Para dizer que o meu e o seu caminho também será marcado. Nós teremos dias de Tabor, onde contemplamos o Senhor transfigurado. Nós viveremos dias de Calvário, de dor, de perdas, de humanamente falando, aos olhos dos homens, derrotas. Isso faz parte de um caminho. Eu poderia até dizer mesmo de uma pedagogia de Deus para conosco. Existe um grande valor, existe um grande sentido, existe algo de divino em cada acontecimento. A oportunidade de reparar os nossos pecados, a oportunidade de reparar as ofensas ao Senhor. Deus não desejou a morte. A palavra diz a morte entrou no mundo por inveja do diabo. Deus não criou o mal. Deus não criou o mal, o padecer, mas foi tudo consequência
de um homem que na sua liberdade optou por não obedecer a Deus. Mas hoje, o que nós contemplamos neste Evangelho, a adesão total ao plano de Deus, ao projeto de Deus, a acolhida com fé. Em Maria se dá ao cumprimento da promessa, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Aquilo que para os homens é impossível, Deus realiza. Isabel também, aquela idosa, aquela mulher já idosa, idade avançada, estéril, já é o 6º mês da sua gravidez, da sua gestação. Porque para Deus nada é impossível. E quando tudo escureceu, quando Maria perde o seu filho, e as trevas se abatem, existe uma luz que permanece acesa no coração de Maria, que é a luz da fé. Seja qual for o calvário que você está atravessando, seja qual for a dificuldade, que jamais lhe falte a luz da fé. Porque a fé te faz invencível. É a fé que nos faz crer no impossível. É na fé, como tão bem nos é narrado em Hebreus, no capítulo 11. É por causa da fé, é pela fé que nós vamos tocando as promessas de Deus, que nós vamos vendo a vitória de Deus, mesmo nas situações mais difíceis. É a grande mensagem que hoje Deus deseja que fique impresso no meu e no seu coração. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Que com esta fé você possa voltar para o seu campo de batalha e derrotar todos os seus inimigos, no nome do Senhor Deus dos Exércitos. Vamos fazer esta oração? Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, aleluia. Quem como Deus? Ninguém. Brada sobre todos os inimigos que se levantam contra você, contra a sua casa, contra a sua família. E diga assim: Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos ou não somos transformados pela palavra de Deus? Somos ou não somos levantados, fortalecidos por esta palavra? Há poder na palavra de Deus. Eu quero te ver assim, invencível, pelo poder da fé. Existe alguém que precisa receber essa palavra hoje, que você conhece, que o Espírito Santo já trouxe ao seu coração? Eu tenho certeza que tem. E não só uma pessoa, mas várias pessoas que você conhece, que precisam hoje encontrar Deus, encontrar esta força na palavra de Deus. Foi bom estar com você. Nos encontramos na nossa novena de Natal, às 19 horas no poderoso Terço do Combate e às 5 horas para o Rosário da Madrugada. É o exército de São Miguel em ordem de batalha proclamando que a nossa vitória é certa. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.